Bom dia, caro trader. Marcelo Tour da Iniciativa Tradeada compartilhando com vocês mais uma vídeo opinião do Ibob, tentando dar uma visão um pouco mais estendida aí dessa análise, da perspectiva que nós temos aí. Parece que o mundo está olhando mais para o final de semana ali, onde vai sair o payroll americano, então ali parece estar a bola da vez da semana, tá bom? Para quem não me conhece, eu faço análise técnicas educacionais usando como base os mercados tradicional e de criptomoedas, sempre com aquela pitadinhazinha de pensamento libertário, quebrando um pouco o paradigma do padrãozinho que todo mundo faz, tá bom? Então, espero que esteja tudo bem com você. Bora lá começar então a nossa análise. Eu vou puxar aqui rapidinho aqui, lembrando antes que essa análise é uma análise educacional de forma alguma é um indicativo de investimento, ok? E lembrando também que amanhã, quarta-feira, às 19 horas no YouTube, vamos ter aí a live sobre paradoxo do Bitcoin, tá bom? É um pensamento meu que eu já vinha amadurecendo já faz um tempo. De repente eu ouvi um camarada falando a mesma coisa. Eu falei, obviamente que eu não sou o único ser esquisito nesse mundo que está pensando nisso. Então, tem mais gente, obviamente. Então, eu resolvi abrir esse pensamento para vocês aí, para a gente questionar o porquê sim e porquê não do Bitcoin, tá bom? Agora sim, vamos olhar o mundo que está nos cercando aqui no Ibob. Índice de ganância médio está em 43, ontem estava em 44. Opa, tá rolando medinho aí na área. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Estamos naquele gráfico básico ainda, né? Ligando aqui os pontos, a gente continua naquele canalzinho lateral, estávamos subindo e ontem, né, fez aquela viradinha para baixo. Então, parece que o mercado está com medinho e está com cara realmente de que hoje, pelo menos na abertura, deve ser uma abertura chorona também, tá? Vamos dar uma olhadinha rápida na agenda. Na agenda aqui a gente tem índice de preço de casa saindo na Inglaterra, tá aqui, ó, ficou em 13,4, estava imaginando que era 13,7. Quando você olha assim, você pega e pensa, poxa, queriam que tivesse mais. Na verdade é o seguinte, preço de casa, especificamente em Londres, e vocês vão lembrar, eu estava com o microfone longe de mim, desculpa aí pessoal, vocês vão lembrar que já há tempos eu falo, quando falo de preço de casas, de bolha de casa e etc., eu sempre falo da Inglaterra também, mais especificamente Londres. Tá estourando o preço de casas em Londres. 16, tá no nível de 16 anos atrás, só para vocês terem uma ideia, hein? Tem um monte de coisa, meu povo, que tá se somando aí. Só espero que todos saiam dessa vivo, porque El Birro está pegando, tá bem? Vai sair também hoje, dia de 35 minutos, o índice de preço ao consumidor na Inglaterra. Estão dizendo aí que vai cair um tecozinho de nada, vamos ver se vai ser verdade. Aí também temos o índice de preço de casas nos Estados Unidos. Vamos ver aí como é que vai ficar. Estão dizendo que vai subir um tequinho. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, porque lá também não está brincadeira. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, tá todo mundo aí estourando o preço de casas. Então, muita calma nessa hora. Agora, o que é interessante é o seguinte: o grande problema de comprar uma casa agora é o seguinte: você tem que ter o dinheiro para dar aquela entrada, né? Aquele pagamento, down payment que eles falam, né? Aquela primeira burdoada. E a mensalidade, estão dizendo, ó, a mensalidade não está nem difícil de segurar, não. O que está difícil de segurar mesmo é aquele primeiro aporte, né? Então, vamos ver. Às 10h40 tem a Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, falando aí mais uma vez. Ontem foi praticamente fala dos bancos centrais, né? Aí às 11 horas a gente tem um Consumer Confidence aqui, ó. Então estão dizendo que a confiança do consumidor está subindo e foi o que eu comentei ontem que está sendo divulgado aí nos quatro cantos. Com esse negócio de todo mundo vacinando, todo mundo tirando as máscaras e etc. Tá todo mundo indo gastar aquele dinheirinho que eles estavam ganhando do governo. Só que vamos ver o que isso vai dar, porque o povo tá esquecendo de olhar a economia. Estão só olhando o cenário, digamos assim,
o cenário macro, o cenário grosso ali, ó, né, de máscara, vacina e tal, mas estão esquecendo literalmente onde a porca torce o rabo, que é na economia. Aí ao meio-dia nós temos aí o Banco Central da Alemanha falando, às 13 horas de novo o Banco Central falando, e aí para fechar a conta a gente tem o estoque de petróleo nos Estados Unidos sem nenhuma previsão, portanto o que vier veio, né, veio bem abaixo do que eles imaginavam na última leitura, foi uma grande surpresa e aí foi uma alegria para o mercado, né? Significa que consumiram bastante. Então, vamos ver como é que vai ficar o estoque hoje. Lembrando rapidamente aqui que no dia 30, tá? No dia 30, que é amanhã, tem aí o vencimento dos fundos do Fed de 30 dias. Então, certamente o mercado não está dando os movimentos, não é à toa, tá bom? Olhando rapidamente também como está sendo pedalado o mundo hoje, veja que a Ásia está mais predominantemente aqui no negativo. Quem ficou negativo ficou bem negativo, quem ficou positivo nem tanto assim, salvando um tequinho aí ou nada, o resto tudo não foi positivo, nenhuma Brastemp, tá bom? Então, assim, continua medinho na Ásia com relação à nova onda aí de coronavírus por lá, tá bom? Então, muita calma nessa hora. E aí, quando a gente olha a Europa, tá a Europa aqui aberta, nesse momento aqui, ó, Europa aberta. Quem tá positivo tá pedalando pequeno, salvo alguns aí, mas quem tá positivo. E quem tá negativo, salvo alguns que estão pedalando pequeno, tem muitos que estão pedalando forte no mundo negativo, tá? Então, assim, parece que tá rolando uma preocupaçãozinha aí na Europa. E quando você pega os principais países que estão aqui no topo, é uma altazinha miserê. Então, muita calma nessa hora. Olhando o futuro aqui, agora dos Estados Unidos, a gente vê aqui fazendo aquela marcação básica aqui, estamos aí, ó, a gente tem o SP 0,05 negativo contra 0,05 positivo, 1 para 1, pequenininho, não vale. Para mim, a leitura agora ainda não está convincente, não temos um sinal claro de abertura, mas temos o sinal de que a terceira Masterclass, que vai acontecer de 5 a 8 de julho, estão com as inscrições abertas, já tem gente inscrito, vagas limitadas, tá bom? Então, aproveite e faça a sua inscrição nessa análise técnica estratégica. Não tem gente, se você quer viver do mercado, se você não tem opção e veio correr para o mercado, você começar com muito dinheiro porque você ouviu. Se você está fazendo alguma coisa no mercado porque você viu alguém fazer ou porque você ouviu alguém ganhar, meu amigo, você já começou errado. Você já começou errado, tá? Faça como muitas pessoas, ou como poucas pessoas estão fazendo. Guarde o seu precioso dinheirinho, economize o máximo que você puder e vai à luta para aprender o que você tem que aprender, para depois você vir para o mercado. Então você aprende, aí você aprende o conteúdo, aí você aprende aplicando o conteúdo em simulado que dizem aí que é ruim, mas te ajuda bastante, e aí você vai para o real usando o mínimo de dinheiro possível para você fazer a correção de rota de tudo que você aprendeu antes, tanto na teoria quanto na prática. E aí quando você começa a achar o seu ponto, aí você deslancha agora. Você achando que você vai pegar 50 mil reais, 10 mil reais, 100 mil reais, vai jogar no mercado e vai tirar 3, 4, 5 mil por mês, meu amigo, você vai perder esse dinheiro. Escute o que nós, especialistas, estamos falando, hein? Tá bom? Olhando rapidamente agora o dólar aqui, o dólar Brasil continua caindo. Por quê? Porque os gringos continuam no Brasil. Lembrando que temos uma... Deixa eu trocar a cor da caneta. Temos uma divergência baixista aqui, ó. Temos divergências baixistas para tudo que é lado, ok? Ó, meu, todos os indicadores estão dando divergência baixista. Eu estou me perguntando que horas que os gringos vão embora e vão deixar a gente na rua da amargura. Fiquem atentos com relação a isso, tá bom? Fiquem atentos ao menor sinal aí, stopzinho apertado. Lembra disso, hein? Nós estamos no... Assistam o vídeo de sentimento dos mercados lá. Eu estou mostrando. Os gringos estão com a SP500 batendo o recorde e eles estão comprando puts, ou seja, se protegendo contra a queda.
Se liguem, meus amigos, assistam o vídeo que eu estou falando com vocês, tá bom? Olhando rapidamente aqui o gráfico, esse gráfico que nos traz volume do Ibov, vejam que numa hora o intraday ontem fechou subindo, colocando aí um pouco de ação na mão, tá? Então, ou eles vão vender porque eles encheram a mão e está na hora de vender na abertura, ou eles vão subir porque eles acreditam que vai subir, tá bom? Não temos uma leitura precisa ainda no mercado, vamos ver se a gente consegue tirar isso nos outros gráficos. Mas quando a gente olha no gráfico diário, a gente vê que está tendo uma queda aí, né, um processo de queda que pode até ser uma bandeirinha aqui para depois estourar para cima, mas de bandeirinha já não tem mais nada, né, que tá grande pra caramba isso aqui. Mas pode ser que ele esteja fazendo aí um movimento aqui para depois estourar para cima. Agora, lembrando que enquanto o índice cai, o volume, na média, tá ficando de boa, tá? Então, assim, sinais ruins no diário nós não temos. Agora, quando a gente vai para o mensal, a gente continua vendo uma subida como se não houvesse amanhã, ok? Só que quando a gente olha o volume nos últimos, no ponto que começou a subida, a gente vê que o volume cada vez mais diminui. Significa que eles não estão pondo fé. Lembrando, efeito bigorna. Quanto mais sobe, quanto maior for o ângulo ascendente, maior será a queda. Portanto, lembrem-se, está afastando da média de 20 períodos. Lembra? Quando ele se afasta, ele tende a se aproximar. Quando ele se afasta, ele tende a se aproximar. Portanto, ainda deixou aqui, um candle de força aí, de reversão. Vamos ver se esse candle vai ter futuro. E olhando o semanal, dando um passo para trás, a mesma coisa. O semanal continua subindo com um movimento um pouco lateral, ou seja, não chora, mas também não mama, né? Não vai para cima, mas não cai, mas também não sobe. Fica aquela não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Então, assim, quando eu olho para o mensal, me dá aí uma preocupations, ok? Então, olhando rapidamente aqui o gráfico, uma hora, a gente pode, deixe-me ver aqui, a gente pode eliminar algumas cositas AK para poder despoluir o nosso gráfico aqui. Vamos despoluir o gráfico. Tá aqui, despoluir, tirar a cobrinha, pronto. Aí, nós estamos agora num movimento lateral, tá bom? Estamos aqui no movimento lateral. Opa, não pegou aqui. A gente está no movimento... Eita ferro, tá fogo isso aqui, hein? A gente está no movimento lateral aí. Ok, então eu vou tirar esse pico que foi um pouco exagerado, vou deixar esse movimento lateral, vamos ficar marcando aí no uma hora para ver o que vai acontecer. Uma hora é coisa rápida, logo logo ele já quebra esse padrão e aí a gente vai ver. Parece que ele quer realmente subir, pelo menos os indicadores assim mostram que há potencial realmente de subida, olha só, tem realmente potencial de subida, então parece-me que se der tudo certo e seguir a tendência do movimento que fechou ontem, a gente deve já sair desse sinal, se bobear, já deve abrir pulando aqui para cima em algum lugar o candle, tá bom? Então parece que é uma hora que é subir, já que a gente ainda não tem referências do mercado de futuros americano. Olhando rapidamente agora aqui no diário, a gente vê que no diário deixou-se ontem um candle de spinning top. Ou seja, dúvida, não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Lembrando que na sexta-feira teve uma queda muito forte que quebrou radicalmente o padrão aqui, ó. Fica descarado que houve um ziriguidum danado. Ainda estamos com a volatilidade ligada e com o movimento de querer formar aí um Bollinger Blast para baixo. Ainda continuamos. Mas, quando a gente olha para o DMI, a gente vê que o DMI parece que não quer saber de nada. Está quieto, está sossegado. Portanto, as chances de uma queda maior, olhando por esse prisma, eu diria que por enquanto ainda não há. Por enquanto ainda não há. Apesar de que todos estão dizendo queda, já na dúvida, aqui está dizendo queda, mas já querendo subir, aqui está dizendo que é queda, dizendo que é queda, tá bom? Mas vamos ver como vai ser o dia de hoje, lembrando que dentro do canalzinho azul que a gente já vem trabalhando já faz um tempo, a gente está no bico del Cuervo, já está na tábua da beirada. Lembrando que nós temos uma conjunção de forças bem aqui, olha só, a gente tem a Bollinger,
a gente tem a linha de retorno da tendência de baixa e a gente tem a linha de tendência de alta. Tem uma conjunção de forças aqui que pode ser que segurem e faça aí um candle talvez um pouco mais positivo hoje. Vamos ver como é que vai ficar isso aí pelo movimento que nós temos no retrato final. Por causa desse candle de poder negativo, o que a gente faz? A gente apaga tudo isso aqui e o nosso sentimento é de queda. O meu sentimento aqui é de queda, ou seja, teoricamente pode formar aqui mais um candle vermelhão para baixo, tá? Pode rolar aqui um candle vermelhão para baixo, aqui ó, de fazendo aqui o que a gente chama de gift, né? Fazendo um gift para baixo aqui, aí realmente ele abre. Pelo menos esse é o sinal que nós temos quando a gente olha pelo price action, ok? Que é o quê? Que é esse candle muito grande neutralizando esse movimento aqui, porém indo a favor dele, tá? Na verdade não está neutralizando, perdão, é que como a gente já está em queda aqui, ele simplesmente está confirmando esse movimento aqui. Aí ele deixou esse candle de dúvida, e aí a gente, por outro lado, tem uma força, uma conjunção de força que pode fazer com que ele não caia, mas a gente não vê essa receptividade do mercado. Então, estamos literalmente na dependência de hoje. Se ele continuar a queda, ele já buscou o alvo, né? O primeiro alvo aqui, continua no alvo, ele vai buscar o segundo alvo a 126.600 126.165, 126.165, se ele exagerar na queda, 124.612. Continua mesmo os mesmos níveis de ontem. E aí a gente volta aqui para o gráfico semanal. E aí aqui eu quero mostrar para vocês. De novo a gente entrou naquele esquema do desafio da bordinha. Ou seja, ele está na tábua da beirada de novo. Ele está na tábua da beirada de novo aí, correndo um risco de tomar perder esse canal de alta que não é uma coisa muito buena. Mas aí a gente vai para uma análise um pouco mais depurada aí, eita ferro, onde é que nós estamos? Estamos aqui. A gente vai para uma análise um pouco mais aprofundada e a gente vê que a gente tem uma linha de tendência de alta, que é essa daqui, com a média de 8 períodos, que é essa daqui. Então nós temos uma pequenina conjunção de forças nesse ponto, onde está sendo deixado um candle spinning topzinho, um dojizinho de dúvida ali. Espera-se que a gente suba, lembrando que se ele pode fazer até um teste mais embaixo, que a gente tem um suporte forte aqui a 125.323, 125.323 é um suporte que a gente tem. Agora tem que pagar para ver, mas olhando para o semanal, queda, queda, queda e queda, só o IFR que ainda acredita que há esperanças no horizonte semanal. Para fechar a nossa conta, a gente tem um mensal, veja o candle que está sendo deixado no mensal aqui, ó, lembrando que amanhã fecha. Aí eu pergunto vocês acham que de hoje para amanhã esse candle vai se preencher e ficar um candle completo igual ao anterior dele aqui? Eu acho que não. Então, portanto, o candle que está sendo deixado aqui é um candle de reversão e de quê? De topo, perto da Bollinger Superior, etc, etc, etc. Agora, o mundo tem que se transformar no melhor lugar do universo para se viver. Caso contrário, esse candle vai continuar com essa forma. Isso sendo verdade, a gente pode ver uma correção. A gente vendo uma correção, ela não pode ser mais forte do que essa linha de tendência de alta, porque senão a gente vai ver uma queda forte. Por quê? Porque temos aqui um ângulo muito grande. Aí o efeito bigorna entra em atividade, ok? Então, muita calma nessa hora. Espero que vocês tenham gostado dessa análise, ok? É o que tem para hoje, no 1 hora, que é aquele movimento bem granulado lá embaixo, parece que ele quer dar aquela chamadinha para cima. Vamos olhar rapidamente aqui, antes de fechar a conta aqui, se a gente já consegue ver uma leitura aqui no futuro. Onde é que está o futuro? Está aqui, ó, olha lá. Futuro não melhorou nada, está exatamente igual, ainda não temos sinais no futuro, portanto, não é uma coisa muito boa, não temos uma referência exata do mercado americano para saber se é um estouro para cima ou
para baixo. Deixa eu ver como é que o mercado futuro americano está andando agora. Ele deu uma puxadinha, mas já está vindo com uma correção um pouco mais pesada. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ah, minha foto tá na frente, peraí. Onde é que tá aqui? Rapidamente que vai acabar. Eita! Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, tá vendo? Já tá com uma virada um pouco mais pesada aqui. Portanto, muita calma nessa hora aí. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram dessa análise, deixa o like de vocês aí, ok? Agora é showtime. Boa sorte para vocês e muita calma nessa hora, hein?